Glória a Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui, de prontidão na oração da meia-noite, nos preparando para esse combate que tem sido abençoador para muita gente e para a minha vida também. Tenho certeza que Deus tem abençoado outras pessoas, como eu tenho ouvido e visto testemunhos de pessoas ligadas com a gente, né? E eu estou aqui para falar de uma coisa muito séria. Garanto que se você não vai se arrepender se você ouvir o que eu tenho para dizer. Hoje nós estamos falando de uma série de sequência de palavras. Hoje nós estamos na parte 4. Então, se você já assistiu a primeira, o nascimento de um vencedor, Então, se você está na parte 4 agora e já assistiu as primeira parte, a segunda e a terceira, tem certeza que você vai muito aproveitar essa palavra nessa hora. Amém? Hoje nós estamos em Gênesis 28, versículo 20 a 22, está aí na legendazinha, o Gênesis capítulo 28, versículo 20 a 22. Nós vamos falar do voto, né? Nós vemos a sequência do nascimento de um vencedor, quando ele vem lá do ventre da sua mãe. Nós estamos falando de Jacó, e que eu digo para você, parece muito com um de nós, porque aí eu venho com aquela questão de nascer dentro do ventre, lutar, e você pode seguir a sequência aí. Nós vamos falar hoje de voto. Às vezes tem pessoas dizendo: bispo, eu estou sofrendo ataque de macumba, de bruxaria. Eu tenho visto muita gente chegar em nossas igrejas e falar esse assunto, que estão com problemas com bruxaria, com isso, com inveja, olho gordo, e às vezes estão passando lutas e dificuldade, né? E não sabe por quê. E eu quero informar isso a você. A pior coisa do mundo, você sabe qual é? A falta de informação. E informação é poder. Já falei de uma mensagem dessa uma hora, que informação é poder. Viu, meu irmão? Informação é poder. Então, eu quero trazer aqui uma informação e você vai se tornar uma pessoa com certeza poderosa nesse momento. Nós temos aí a Maria Oliveira. Vamos estar orando por vocês aqui. A Jennifer, que vai viajar por Rio de Janeiro aí na madrugada. Orei por ela hoje. Deus vai abençoar a tua viagem, Jennifer. A Bispa Maria também está ligado. O Carlos Eduardo também está ligado. A Maria Oliveira está pedindo aqui: pastor, eu quero que o Senhor inclua toda a minha família em suas orações. Estarei orando aqui pela família de vocês. Pastor Francisco também está na área. Pastor Francisco, Deus abençoa. E pastor Francisco está aqui comigo, né, pastor Francisco? Isso, liga aí o ventilador para nós, pastor. Ele está muito quente hoje, né, meu irmão? Então tá. Nós vamos falar do voto. Preste atenção nessa palavra. Depois que você se encontra com Deus, e eu digo isso com toda a ousadia de conhecimento que eu tenho, de que pessoas fazem voto constante, né? Alguns irmãos fazem votos, outros fazem promessas, enfim, são votos. E Jacó, quando estava no deserto, lá no capítulo 28, versículo 20 a seguir, ele está ali numa situação difícil, e de repente o céu se abre, a escada desce, anjos sobem, anjos descem, e Deus faz promessa, porque é assim que acontece com a gente quando nos encontramos com Deus. E depois disso, o que acontece, meu amigo? A gente tem a tendência a fazer votos. É ou não é verdade? Quando a gente está numa luta muito grande, às vezes a pessoa quer salvar o casamento, quer resolver o problema financeiro, quer vender um terreno, uma fazenda, uma casa, né? Quer vender um carro. E aí, nessas horas de dificuldade, a gente tem a tendência de abrir a boca e fazer votos.
E as pessoas, às vezes, fazem os seus votos e muitas delas não cumprem. Isso é fato. Muitas delas não cumprem, não cumprem a sua palavra, né? E a gente tem observado isso. Então, meu irmão, minha irmã, se você está ligado comigo, preste atenção, porque a macumba que você acha que deve ser macumba, pode ser um voto que você fez e deixou de cumprir. Aonde você fez, eu não sei, mas em algum momento você fez voto e não cumpriu. Entendeu como é que é o negócio? Então, você deve prestar bem atenção nessa palavra, e eu vou estar orando por você, pelos seus pedidos de oração, né? Pela Maria Oliveira aqui, a gente vai estar apresentando com toda certeza aqui, né? A minha filha Rafânia é missionária, né? Também está aí comigo. Então, votos, nós estamos falando de voto, e eu quero que preste atenção, à meia-noite nós vamos entrar precisamente sobre a questão da corrente de oração da meia-noite, para que você tenha um dia abençoado, um dia próximo, um dia cheio de vida. Eu quero tentar trazer para você um esclarecimento muito importante, que muita gente tem dúvida se está certo, se está errado, se está isso, está aquilo. Então, o voto. Vamos começar pelo princípio. Jefté, no livro de Juízes, ele fez voto com Deus para ganhar uma guerra. E ele fez o voto seguinte, ele disse, olha, se a minha filha, se eu conseguir vencer Deus, o primeiro que sair da minha casa, eu vou sacrificar a ti. E aí ele ganhou a guerra, e quando ele chegou de volta da guerra, na porta da sua casa, o normal é vir a quem? Normal é vir os servos, os serventes, os criados, para segurar no cavalo, né, para receber o seu senhor, e logo após a família. Só que quando o Jefté chega na sua casa, a primeira pessoa que corre ao encontro dele, você imagine quem é? A filha dele. Quando ele viu, ele rasgou as vestes e falou para sua filha, meu Deus, seu pai está desesperadamente hoje, para você entender. Por quê? Porque eu fiz um voto e contou o voto para sua filha. Então ela disse, pai, o que o senhor prometeu a Deus se cumpra. E você sabe o que ele prometeu? Sacrificar o primeiro que saísse da sua casa. O primeiro. Já pensou nisso? E quem saiu foi a sua filha. Então ele teve que sacrificar a sua filha. Essa é a história de Jefté, você pode encontrar em Juízes. Nós vamos falar de votos aqui, interessante. Depois nós temos em Números 30, versículo 1, versículo 2. Deus disse para Moisés assim, Moisés, presta atenção no que eu vou te dizer. Se um homem fizer voto e der a sua palavra, é bom que ele cumpra. Deus já estava advertindo. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. Diz o Senhor que toda pessoa que abrir a boca para fazer voto, que seja fiel e cumpra. Preste atenção, quem sabe você vai entender que a macumba, o desespero, o prejuízo, a luta que você está vivendo, meu irmão, é porque você está devendo votos a Deus. Vamos lembrar de outra pessoa, Jonas. Deus mandou ele para Nínive, e ele foi para Társio. Ele prometeu, ele votou com Deus que ia para Nínive. E o que ele fez? Foi para Társio. E o que aconteceu? Porque ele quebrou o voto, parou na barriga de um peixe. Sofreu, ele estava lá no inferno. Quando ele estava lá na luta, ele clamou a Deus e falou que ia cumprir seu voto. O peixe vai lá e joga, e ele para fora, exatamente em Nínive. Então, eu estou tentando passar na Bíblia aqui algumas coisas para você, para que você venha se transformar. E se você fez voto, eu quero aconselhar você, né? A Jennifer está pedindo conselheiro de Deus para a minha vida e de minha família. Amém, Jennifer. Sou grato e honrado pela família que você tem e que confia na palavra deste servo. Então, preste bem atenção, você, meu irmão.
né? A paz do Senhor, bispo, a Lúcia também. Eu não sei onde a Lúcia está. Eu acho que é São Paulo ou é Rio também. Fala aí, Lúcia. Está em São Paulo ou Rio que você mora? Também já foi congregada minha, da nossa igreja, no Nova Ipixuna. O pessoal de Nova Ipixuna também, sejam abençoados. Preste bem atenção. Então, o voto é o que mais mata o ser humano. Por quê? Porque quando você chega numa igreja, qualquer dessas aí, quando você chega na luta, na dificuldade, nessa hora de deserto, de luta, de desejo de conquistar algo, você abre a boca e faz o quê? Um voto. E você não fez um voto com a igreja, você não fez um voto com o pastor, com o bispo, seja quem for, você fez um voto com Deus. Guarde isso aí. Eu vou lembrar de outra pessoa, eu estou me lembrando de outra pessoa na Bíblia também que tinha voto, Sansão. Sansão, esse é o cara que nós vamos muito entender agora sobre voto. Nós estamos falando sobre voto, do nascimento de um vencedor, da parte 4. Tem outras partes que você deve assistir também. Olha, eu quero te pedir o seguinte, não se incomode com o meu jeito de falar. Pega essas informações, como fez um rapaz lá na empresa. Eu falei sobre o nascimento de um vencedor, e ele pegou aquela informação e da forma dele, ele passou lá para os funcionários e funcionou lá. Então não olha muito para o jeito que eu falo, pega essas informações. O mais importante é as informações, tá certo? Então, eu estou falando de voto. Voto é muito sério. E nós estávamos falando de Sansão. Né? Você lembra, Sansão? Sansão tinha voto. Qual era o voto dele? De nunca cortar as tranças. De maneira alguma. Mas você viu o que aconteceu? O diabo tanto lhe enrolou, tanto lhe confundiu nos seus desejos e nas suas vontades, que acabou fazendo o quê? Você viu? Ele se foi persuadido a quebrar um voto. Logo após, o que acontece com Sansão? Ele é furado os olhos. E o que acontece com ele? Ele vai ser preso. Olha a sequência. Fura os olhos, vai ser preso, e nessa luta de novo, ele fala com Deus pela última vez. Então, muita gente quebra o voto e fica cego. Cego, passa a sofrer lutas, ataques, aí procura um terreiro de macumba, aí procura a igreja, aí procura um profeta, aí procura isso, procura aquilo, aí faz tudo para resolver aquele problema. Eu quero que você consulte a sua vida. Você tem voto com Deus? Em algum momento você fez voto com Deus e não cumpriu? Pronto. Então esse deve ser a causa do seu problema todo, da sua luta, da sua dificuldade. Por quê? Porque Sansão, no dia que quebrou o voto, ele foi furado os olhos, passou a viver uma vida cega, presa, escravo. Veja a sequência. Você pode ser essa pessoa que está vivendo cego, preso, escravo, trabalhando de graça e cada dia perdendo tudo. Entende? Por quê? Porque às vezes você vai numa igreja qualquer dessa aí, e na luta que você está, você diante do altar de Deus, dos vários altares que tem nas igrejas, aqui por afora, no Brasil e no mundo, você chega nessa igreja e faz um voto. Depois que você conquista aquilo, o que você faz? O que muita gente faz? Simplesmente esquece. Não vai cumprir, achando que o pastor, ou a igreja, ou quem quer que seja, vai lhe cobrar esse voto. Não, você vai ser cobrado porque Deus, ele aborrece esse tipo de comportamento. Você vai em Eclesiastes, está lá, você vai com Jefteva, está lá, você vai com Sansão, está lá, você vai com todos os homens de Deus que quebraram votos e as consequências estão certas na vida dessas pessoas. Então, talvez a macumba que tu acha que é macumba, que está quebrando a tua empresa, que é invejoso, não, às vezes é só voto, que você não cumpriu, que você deixou de fazer, e o voto que você fez, às vezes você é uma pessoa, eu quero até falar desse assunto, por quê? Porque dízimo, de ser dizimista, eu vejo tanto vídeo na internet,
falando que não é para dizimar, que é para dizimar, outro diz que é para dizimar, para entregar o dízimo, outro diz que não é para entregar o dízimo. Eu quero te mostrar, Jacó não tinha lei para ser dizimista, Abraão não tinha lei para ser dizimista. Ser dizimista é só para quem é nascido de Deus, ou seja, um vencedor, ele é fiel automaticamente, porque ele entende o que ele está fazendo. Então, no capítulo 28, versículo 20 até o 22, depois das promessas do Senhor, Jacó faz um voto com Deus. E qual é o voto dele? O voto dele, meu amigo, minha amiga, o voto dele era ser dizimista de tudo que ele ganhar. E isso, ele não tinha um pastor para ensinar para ele, ele não tinha ninguém que dissesse isso para ele, ele simplesmente foi ordenado pelo Espírito de Deus a fazer esse voto de ser fiel. E você sabe o que vai acontecer no Gênesis capítulo 31, versículo 13, quando Deus aparece para ele na segunda vez. Você sabe o que acontece? Deus lembra ele, olha, eu sou o Deus de Betel. Você sabe quem é o Deus de Betel? Aquele pelo qual tu fez um voto. Então quer dizer, Deus vai ficar observando a sua conduta de fidelidade. Claro que Jacó não quebrou o voto, por isso ele é Israel, por isso ele é o pai das 12 tribos, enfim, das tribos que nasceram nosso Salvador Jesus Cristo. Deixa eu te informar mais, tem muita gente que faz voto, e eu vou te falar de promessas que as pessoas fazem, e que às vezes pensam que está esquecida. Por exemplo, você é uma pessoa católica, e aí de repente lá no catolicismo você pega e faz um voto com Deus. Preste bem atenção, lá no catolicismo você faz um voto com Deus. De repente você é uma pessoa, um empresário, um fazendeiro, e de alguma maneira você prometeu que todo aquele festejo, em todo aquele momento, você vai oferecer uma vaca, por exemplo, todo aquele festejo por aquele santo, para aquela entidade, seja lá qual for o seu voto, só que você não fez voto com aquele santo ou entidade ou coisa parecida, mas você fez com Deus, mesmo sendo lá. Preste atenção que eu não estou falando de igreja católica, estou falando para que você entenda o que o poder de um voto, as consequências de um voto. Aí de repente você faz esse voto lá em algum lugar, em alguma igreja, seja ela católica ou evangélica, e de repente, principalmente, vamos botar aqui como você sendo um católico, e aí se converte para o evangelho. E você então, todo ano matava uma vaca, um boi, ou fazia alguma festa, pagando uma promessa. Vê se você está me entendendo. E de repente você se converte ao evangelho e então você vai quebrar aquele voto lá, simplesmente não vai mais, vai fazer aquilo mais. Muito bem. De repente, tu mesmo dentro da igreja começa a ver que a tua vida não anda, que não vai para frente, que não sabe o que é. Eu vou te falar. Por quê? Porque toda vez que você faz um voto, vamos supor, se você faz um voto no terreiro de macumba, se você faz com feiticeiro, se você faz um voto com espírito, toda vez que você fizer um voto em algum lugar, você ficou devendo. Se você fez um voto com o diabo, você está devendo a esse voto para o diabo. Está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Isso é muito importante você prestar atenção. Então, aonde você fez um voto, em qualquer entidade, seja ela da Umbanda, do Espírita, catolicismo, aonde você fez um voto, então, quem deveria receber esse voto, ele vai te cobrar. Vamos supor que você faz um voto com o diabo. Eu quero prosperar e eu vou entregar meu filho. De repente você diz, eu vou entregar o meu primeiro filho para o diabo só para ele me prosperar. O que vai acontecer? Você vai prosperar, ele vai roubar de outro e vai te dar, tu vai crescer, tu vai desenvolver, só tem uma questão, logo ele virá cobrar o seu voto. Jefté fez isso com Deus, lá em livro de Juízes você encontra isso. Então, aí o que acontece? Quando chega a época de você pagar o voto, você olha para o seu filho e diz, não, eu não vou entregar meu filho não, então. E o que vai acontecer?
ele vai botar para te arruinar, para arrancar a tua alma. Então, aonde você fez um voto, eu quero te ensinar a quebrar a maldição. Às vezes você fez um voto para o cabelo ficar grande, às vezes fez um voto para o marido voltar para casa, às vezes fez um voto, seja lá onde foi, até no terreiro, onde você abriu a sua boca para fazer o voto, você ficou devendo, seja para os espíritos, demônios, seja para os principais potestades e forças e de governo, seja onde foi, você ficou devendo esse voto. Se você ficou devendo para o diabo, ele vai te cobrar. Se ficou devendo para Deus, ele vai te cobrar. Por isso que Eclesiastes 5,4 diz que você tem que ter cuidado com o que vota. Porque onde você fez o voto, isso ficou para trás. Ah, meu homem cometeu o evangelho, o sangue de Jesus me lavou. Meu irmão, você deu a mão num voto, e esse voto segue-se. Por isso que tem muita gente, e eu quero ensinar como quebrar esses votos. Ou seja, como cumprir esses votos. Como é que você cumpre esses votos? Mesmo feito no terreiro, mesmo feito onde quer que seja, como é que você cumpre ele? Tá entendendo, meu irmão? Eu quero que você preste atenção, porque às vezes tua vida está amarrada, mesmo sendo crente, mesmo porque tem legalidade. O diabo é legalista. A Bíblia diz assim: não dê lugar ao diabo. Então você está devendo voto, aonde quer que seja, qual seja a sua promessa, qual seja o seu despacho que você prometeu, mas você está devendo. E se você estiver devendo, então os demônios, os anjos, seja quem for, vai cobrar esse negócio. E não importa se você é crente, descrente, católico, é budista, não interessa. O ser humano, é como diz Eclesiastes, você tem que ter cuidado com o que fala, porque isso pode gerar um grande transtorno para a sua vida inteira. Talvez você seja um pastor que não entende por que a vida não anda, você ora, você jejuma, então consulta a sua mente e vê se você tem voto, seja com Deus, com o diabo, seja com quem for, porque quem você votou, para quem você votou, você ficou devendo. E o que acontece na igreja evangélica? Então, eu quero ensinar isso para vocês. Você tem voto aí, quer aprender sobre isso? Então, você pesa essa informação aí que eu vou te dar, porque hoje eu quero falar só da sequência aqui, de como você deve se libertar desses votos, ou seja, cumprir votos, rebentar essas questões. Mas eu vou falar da igreja evangélica. Aí você vai para uma igreja evangélica e faz um voto com Deus, e nesse caso é com Deus, porque Jacó também fez, foi com Deus, a Sansão também foi feito, foi com Deus, Jefté foi com Deus, enfim, a Bíblia está cheia de votos com Deus, entendeu? Então, você faz esse voto com Deus, na igreja evangélica. E aí, com o tempo, você recebe o benefício, ou aposentadoria, ou vendeu aquela casa, aquele terreno e tal. E de repente você pega o dinheiro, e quando pega o dinheiro, aí o capítulo 6 de Mateus diz que o diabo pode te colocar, 6,22 de Mateus, pode te colocar olhos maus. Aí você passa a ver as coisas com os olhos maus, mas os olhos maus porque o dinheiro está na sua mão, e o diabo vai fazer de tudo para tu não cumprir os votos. Porque ele sabe que nem que o pastor não saiba, que a igreja não saiba, mas você vai ser cobrado. Porque existe a palavra que diz: não dê lugar ao diabo. Então, quando você deixa de cumprir votos, por que você deixa de cumprir votos? Porque ele vai começar a dizer: ah, o pastor é isso. A gente está escutando muito nos últimos dias, é certo. Tem muitos pastores vagabundos mesmo, tem muitos pastores que não valem nada, tem muita gente infiltrada, mas isso não é só na igreja evangélica, é todo o sistema, desde o governo, aonde houver pessoa junta, tem corrupção. Só que você deve lembrar que você fez com Deus e deve cumpri-los. Entendeu como é que é o negócio? E aquilo que é da casa de Deus, é da casa de Deus. Aquilo que é para dar para os pobres, é para os pobres. Então você não deve confundir. E isso traz maldição para as pessoas.
Aí começa a ver a vida de qualquer jeito, um sofrimento danado, e aí não sabe por que as coisas não querem andar. Está dando para me compreender, irmão? Estou me fazendo entender aqui com vocês, porque é um tema muito interessante e leva muito espaço para que você entenda o que eu estou falando, para que você compreenda. Eu estou falando de Jacó, quando recebeu promessas de Deus. E quando Deus promete para um homem, é interessante que o homem também prometa para Deus. A Bíblia está cheia de promessas, mas só se cumpre naquele que promete para ele. E Jacó é um exemplo. Jefté, enfim, Sansão. Sansão tinha força porque tinha voto com Deus. Salomão tinha força porque tinha voto com Deus. Davi tinha força porque tinha voto com Deus. Então, o poder do voto é extraordinário. Mas você não deve deixar de cumprir. Está me entendendo? As outras votos, as outras entidades, promessas e tal, qualquer coisa você me pergunta aí pelas redes sociais, pelos endereços meus e telefone, que eu vou te informar sobre o assunto. Mas nesse caso aqui eu estou falando de voto com Deus. Então, quando Jacó fez um voto, ele prometeu ser um dizimista fiel. Não tinha um pastor para ensinar ele, não tinha ninguém. Por muita gente desinformada nesse assunto. Mas é falta de conhecimento, e conhecimento é poder. Tem muita gente que não sabe dessas coisas. Por exemplo, Abraão entregou o dízimo para quem? Para Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Sacerdote do Deus Altíssimo. Presta atenção aqui, pessoal. É muito sério. Abraão entregou o dízimo. Entregou para quem? Para Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Rei de Salém. Sacerdote do Deus Altíssimo. Quando você vai para o livro de Hebreus, você descobre que Jesus é de que linhagem? De que tipo de sacerdote Jesus é? Sacerdote segundo a ordem de quem? De Abraão ou de Melquisedeque? Porque quem instituiu o dízimo não foi Abraão, não. Aliás, não foi Arão, não. Não foi a lei de Moisés. Quem instituiu o dízimo, meu irmão, foi Abraão. Não, também não. Quem instituiu o dízimo foi Deus. Por que eu te digo isso? Porque foi Melquisedeque que veio receber. E Melquisedeque é da onde? Do céu, sacerdote do Deus Altíssimo. E quando Abraão entrega para ele, entregou para o próprio Deus. Quando você vai para Hebreus capítulo 7, você vai descobrir que Jesus, ele é da linhagem de Melquisedeque. Se Melquisedeque recebeu, então Jesus também recebe, porque é da mesma linhagem. E um sacerdote não pode quebrar a lei. E Jesus não podia quebrar a lei de Melquisedeque. Então, por falta de conhecimento. Agora, essas coisas de ser dizimista, meu irmão, eu estou falando desse voto específico, tem tantos outros, não é uma coisa que você deve fazer porque, eu tenho que fazer, porque senão eu vou ser amaldiçoado e o diabo vai entrar na minha vida e tal. Não, e nem obrigado, você não deve aceitar esse tipo de coação para ser um dizimista. Um pastor te ligar e dizer assim, e aí, irmão, e o dízimo, você não trouxe por quê? Que isso, pessoal, para com isso. Os nascidos para vencer, os verdadeiros vencedores, já tem isso na alma, não precisa ser cobrado, não. Isso é para todos que têm a marca de vencedor. Deus já dá. Abraão tinha a marca de vencedor, Jacó com a marca de vencedor, Isaac com a marca de vencedor, e até hoje, para quem tem a marca de vencedor, isso já é natural, é da natureza do vencedor, ser fiel com Deus. Precisa ser cobrado, não precisa ser apelado como muita gente faz por aí, não. Isso é natural para você, meu pastor, que está me ouvindo. Você confia em Deus, não precisa coagir os irmãos para ser dizimista, para ser ofertante, não. Você não precisa apelar, não.
Deus supre a sua obra, Ele toca nos Abraão, nos Jacó da vida, Ele toca no seu povo. Eu tenho essa confiança em Deus, meu pastor. Se você ficar com medo de botar sua confiança no dízimo, na oferta, você não prospera, você perde a direção e perde a confiança em Deus. Confia no Senhor e a tua obra vai crescer. Quem sabe eu não estou falando para alguém que vive coagindo os outros nessa questão. Os nascidos de Deus, os vencedores, as pessoas natas, sem precisar de nenhuma força, eles por natureza, eles fazem voto com Deus. Essa é a natureza do vencedor. Eu quero saber se eu estou falando com algum vencedor nessa madrugada, que vai estar orando comigo já, a menos de 1 segundo. Eu estou falando com gente nato, gente que não precisa ser coagido, e que ele não olha com os olhos maus, ele tem um olho pronto a obedecer aquilo que o Espírito Santo coloca no seu coração. E se você é uma dessas pessoas, entre em oração comigo agora. Eu quero te abençoar agora. Eu quero te mostrar que Deus pode transformar a sua vida, a sua casa, te dar uma prosperidade, porque você é uma pessoa que cumpre a tua palavra. Ô Espírito Santo, nós entramos em oração. Eu tenho certeza, meu Deus, que esse pouco tempo que estamos aqui, algumas pessoas vão tirar suas dúvidas, vão até saber como quebrar essa maldição de promessas e votos em entidades, em lugares que eles fizeram e não sabiam, meu Pai. E os espíritos estão a cobrar, e os demônios estão a cobrar, mas ele não sabe como quebrar essa situação, ela não sabe, meu Deus, e eu vou estar aqui orientando eles, meu Pai, porque eu creio, meu Pai, que esse vencedor, que essa vencedora nasceu para crescer. Eu quero te abençoar nessa hora, eu quero fazer com que você entenda essa palavra. Seja abençoado agora em nome de Jesus. Que o Espírito Santo ponha a mão sobre essa mulher, sobre esse homem, meu Deus, que fez voto e que agora não tem mais nem condição de cumprir, mas Deus vai dar uma provisão para você, e você vai conquistar, e você vai arrebentar, porque eu quero orar por você. Eu quero dizer que você não nasceu para perder, você nasceu para ser uma vencedora, para ser um vencedor, você nasceu para ser grande. Seja abençoado agora no nome de Jesus, e que todos os enxus da meia-noite, e que toda obra maldita de enfermidade seja tirada da sua vida. Seja liberto, seja livre nessa hora, seja livre. Entre nessa semana abençoado, entra nessa semana próspero, nesse dia de hoje que estamos entrando. Seja abençoado na sua vida, seja abençoado no teu final de semana, seja abençoado a tua casa, seja abençoado a tua vida, seja vencedora, seja vencedor, seja a pessoa de Deus que te chamou. Por isso, cumpre seus votos, seja fiel, não olha para a direita, não olha para a esquerda, só olha para Deus e seja abençoado no nome poderoso de Jesus. É por isso que eu oro com você aqui agora. Nós atravessamos essa meia-noite orando por você agora, porque eu tenho certeza que Deus vai te dar vitória, vai fazer você grande, porque Deus é maior. Deus te prospera. Não somente cumpre os teus votos com Deus, não deixa nada para trás. Me pergunta, liga para mim aqui, meu irmão, que eu vou estar te dando direção nisso tudo, e você vai se libertar dessas maldições, dessas tranqueiras. Oh Espírito Santo, abençoa esse dia de hoje, abençoa, que prospera essa pessoa. Os que estão desempregados, que seja aberta uma porta, que seja aberta uma oportunidade. Oh meu Deus, que esse negócio que está fracassando seja, meu Deus, restaurado, seja liberto, porque essa pessoa